Olá, muito bom dia a todos e a paz doce, suave e amável de Jesus Cristo. E que nesta manhã ou neste dia importante ela venha encontrar você, meu querido. Bom, eu quero chamar você para refletir sobre o Espírito Santo, o nosso amado querido, tão desejado, tão sonhado, Espírito Santo, chamado de Consolador, Paracleto, né? Chamado de Jesus Cristo por muitos, mas na verdade ele é por Jesus Cristo chamado de Consolador. Ele é chamado de aquele que ele disse: eu vou e depois eu volto, né? E ele, quando reuniu o pessoal ali no cenáculo onde o pessoal oravam, mais de 500 pessoas, ele disse: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. De poder. E ele veio e ele batizou todos os que estavam ali. Mas as evidências do Espírito Santo, em que hoje as pessoas fazem uma confusão terrível, terrível. O mundo está perdido. As pessoas pensam que o Espírito Santo é algo que ela pode exibir em forma de línguas estranhas, ou em forma de marchando para Jesus. Outros lançando paletós, derrubando um monte de gente, ou jogando um monte de gente para trás. Enfim, outros rodando, como galinha que foi cortada a cabeça. Outros subindo ao monte e orando em determinado lugar onde aparece mato pegando fogo, coisas pegando fogo. Outros que iniciam danças esquisitas dizendo que é o Espírito Santo. Outros que supostamente falam sobre dente de ouro, recebeu dente de ouro, dizendo que é dom do Espírito Santo. Outros dizem que pode ouro nas mãos, nas lágrimas, na boca, no rosto. E as pessoas ficam diante desses sinais, esses prodígios, essas coisas, achando que é Deus, achando que é o Espírito Santo. E eu lhe afirmo com toda segurança, não é o Espírito Santo, nunca foi. O Espírito Santo não aparece ou não vem sobre você ou sobre qualquer pessoa que queira, simplesmente para fazer palhaçada ou para tentar promover alguém, fazer alguém sobressair sobre determinadas coisas. No início do meu ministério, ainda quando obreiro, eu recebi muitas propostas. Logo que eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi muitas propostas. O diabo apareceu para mim várias vezes. A primeira investida dele, ele me ofereceu riqueza, fortuna, fama. Eu me lembro que eu tinha uma gravata, quando a gente era consagrado a obreiro, a gente tinha uma gravata, que a gente colocava aquela gravata, era uma gravata, acho que era pretinha, e ele falou: me dá essa gravata e deixe de ser esse obreiro que você é, que eu te dou riqueza, eu te dou fama. Eu disse: Satanás, eu vim para fazer a obra do Senhor, do meu Deus, e eu vou continuar fazendo. Ele disse: você vai ter uma vida difícil. Eu falei: tá, mas eu vou servir o meu Senhor. E por várias vezes ele se manifestou e falou, e me manifestou em pessoas mesmo. Eu não estou falando de pessoas eu não estou falando de demônios que sussurraram no meu ouvido. Também foi, várias vezes sussurrou. Mas eu estou falando de pessoas que manifestou com entidades mesmo. Teve um dia que chegou em nossa comunidade, bem humilde, bem pequenininha, um ex-pastor de uma igreja que ele tinha desviado, ele estava usando droga, ele estava perdido. E aí pediram que ele fosse à nossa igreja. Ele foi até uma pessoa bem conhecida. Quando ele chegou, e nós iniciamos a oração de cura e libertação, que sempre fizemos isso. Nossa igreja sempre, nosso alvo é orar, curar, libertar e salvar as pessoas. E aquele rapaz manifestou com a entidade. A entidade pede chinelo, tranca a rua, Exu Mulambo, Exu do Lodo, esses demônios de
pé de morro, de favela. Ele manifestou com a entidade dessa. Mas para minha surpresa, logo que essa entidade manifestou, essa entidade abriu o lugar para entrar uma entidade maior. Entrou uma entidade maior, pediu passagem e entrou no corpo dele, manifestado, assim fisicamente, na minha frente, na frente de várias pessoas. Muitos membros acompanharam isso, viram isso, ouviram isso, testemunharam isso. E ele me fez ofertas terríveis aquele dia. Aquele dia ele queria me sacudir de todas as formas. E ele se apresentou como Lúcifer, o anjo de luz. Ele falou: eu sou alguém que você não conhece, mas você precisa me conhecer. Eu sou o Lúcifer, manifestado no corpo de uma pessoa. E eu vim te fazer uma proposta muito boa. Eu vou fazer milagre nessa igrejinha pequenininha aqui, sua, que até Deus vai duvidar de tantos milagres, tantos prodígios que eu vou fazer. Eu vou curar todo tipo de enfermidade, todo tipo de doente. Eu vou levar o seu nome, fazer com que o seu nome venha bombar nas televisões, nos rádios, nos meios de comunicações. Vou transportar o seu nome, a sua fama para muitos lugares e vou te dar riqueza que você nem imagina. Você nunca sonhou o nível de riqueza, de popularidade que você vai ter. E eu, diante daquilo tudo, eu disse: tá, Satanás, mas qual é o preço? Qual é o preço que eu pago por isso? É lógico que você sabe que eu não ia fazer isso, mas eu queria saber. Já que ele veio negociar, eu queria saber a intenção dele. Ele disse: eu quero esta alma que está nas suas mãos. Eu quero a vida desse rapaz. O rapaz deveria ter uns 18, 19 anos. Esse pastor, hein? Eu quero ele para mim. Falei: pra que você quer ele? Eu falei: não, ele é muito precioso, eu quero ele para mim. Por isso, pessoal, o diabo não gosta de gente burra, estúpida, ignorante. O diabo quer gente inteligente, gente sábia. E ele falou: me dá essa alma para mim. Falei: dá como? Ele falou: se você assinar e entrar nesse acordo diante de todas as testemunhas aqui, hoje mesmo eu levo ele. Eu vou matá-lo hoje. Hoje ele é meu. Mas está nas tuas mãos a vida dele. Entrega ele para mim hoje. E eu te darei tudo que você quer. Poxa, eu amarrei aquele diabo. Eu coloquei de joelho. E eu usei toda a força, toda a unção, todo o poder que havia em mim. E eu amaldiçoei com toda a sorte de maldição e de raiva, de ódio que havia no meu coração. E eu mandei ele para profundezas do inferno. Eu fiz um círculo em volta dele. Eu falei: eu vou abrir um buraco nesse chão. E aonde tiver inferno, no centro da terra, você vai descer com toda a sua ousadia e a sua valentia. Você vai para o inferno, você vai para o abismo. Eu vou te mandar para lá em nome do Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus. Nós vamos mandar você para o abismo. E essa alma vai ser salva hoje. Expulsamos aquela entidade, libertamos o rapaz. Hoje esse rapaz é pastor, voltou para os caminhos do Senhor, é pastor, dirige igreja, dirige obra, família está bem. Mas essa proposta veio. É por isso que eu digo: tem muita gente achando que o Espírito Santo é para fazer gracinha, sabe? Olha a menininha que linda, olha como é que ela é linda falando língua estranha, olha, quando ela ora parece o pó de ouro, olha que bonito, olha como é que as línguas é linda, que bonito, olha como é que fulana dança no Espírito, olha como é que canta no Espírito, olha como é que louva, olha que língua maravilhosa, olha que coisa bonita de Deus. Vai conhecer no fundo o que tem ali, aí você vai descobrir. Porque o Espírito Santo não é dado para isso. Não. Os povos estão enganados a respeito de Espírito Santo, a respeito de Deus. Deus não se mete nisso. E Deus também não faz nada para elevar a sua glória, a sua fama e te mandar para cima. Depois já de muitos anos, a igreja já havia até crescido um pouco. Eu recebi uma das últimas propostas, eu acredito que foi a última. Foi quando eu fui convidado para ser maçom. Eu fui convidado para ser maçom, eu e minha esposa. Nós estivemos dentro de um templo maçom. Dentro. Engane-se você acha que maçonaria é um lugar tenebroso, onde o diabo está lá. Não, é um lugar bonito, lindo. Tem um céu desenhado dentro do templo maçom. Pelo menos que eu fui, tinha um céu desenhado de gesso, com estrela, com sol, com lua. A coisa mais linda, mais bela. Cadeiras enormes. Tinha uma hierarquia de cadeira, onde começa a cadeira. As cadeiras, o tamanho é o mesmo, mas o encosto da cadeira tem uma hierarquia. Começa o encosto menor, o intermediário, e vai indo até aonde senta o chefão lá. O encosto da cadeira é mais alto que uma porta de 3 metros. Ele falou: aqui senta os
os poderosos. Aqui senta presidente da República, senador, deputado, vereador, governador. A cúpula que domina o mundo senta aqui. E você está aqui hoje. Eu leio tudo aquilo. Me apresentou uma Bíblia gigante, a Bíblia enorme. Falou, aqui é a palavra de Deus. Ó. Você acha que só vocês têm Deus? Você acha que só vocês conhecem Deus? Nós conhecemos Deus mais que vocês. E em nome de Deus eu fui chamado. Eu, minha esposa entrou lá. Pode perguntar ela que ela testemunha isso. Eu quando saí dali eu falei, não, isso não é para mim. Eu fui chamado para pregar o Espírito Santo, pregar Jesus Cristo, pregar salvação. Eu fui chamado para curar enfermos, curar cego, aleijado, paralítico, pessoa em estado terminal. Eu fui salvo e batizado no Espírito Santo para levar vida onde há morte, levar prosperidade onde há miséria, levar vida aonde o povo está morrendo com depressão, com angústia, com tristeza. Eu fui chamado para anunciar o Salvador, o grande Jesus Cristo que deu a vida por nós. E disse não. Não, e não, e não. Eu quero chamar a sua atenção, imagine você. Pensa na tua cabeça aí, vamos dizer que numa vigília, vamos fazer uma vigília de oração, aí está o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, está Filipe, Barnabé, Tiago, né? É isso aí. Tiago, me ajuda aí, o apóstolo João, o médico Mateus, Lucas, que escreveram os evangelhos. Digamos que tá essa galera toda lá. Zaqueu, aquele que desceu da figueira quando recebeu Jesus, Maria Madalena, né? Marta, Lázaro, aquele que foi ressuscitado. Imagina que eles estão numa vigília. E aí entra uma pessoa na cadeira de roda, entra um cego de nascença, entra um leproso, entra uma pessoa que está na miséria, perdeu tudo, está em ponto de tirar a vida porque não sabe o que fazer, sabe? Entra uma pessoa que a enchente veio e levou tudo, ele não tem o que comer, não tem onde dormir, está desvalido. Entra uma pessoa que o fogo pegou na casa dele, queimou tudo, ele não tem para onde ir. Entra uma pessoa que perdeu a família inteira, só ficou ele. E aí você entra naquela vigília, está o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, sabe, Filipe, Barnabé, o Zaqueu que desceu da árvore, sabe, Maria Madalena, Marta, aquele povo tudo pulando, dançando, fazendo brincadeirinha do Espírito Santo. E Paulo, canta lá, e o outro lá fala uma língua maior, e o outro lá, e o paralítico está lá, paralítico e bem paralítico, e o cego está lá cada vez mais cego, e o surdo está cada vez mais surdo, e o doente cada vez mais doente, o cara com depressão a ponto de dar um tiro na cabeça, e eles estão lá fazendo palhaçada e dizendo que estão cheios do Espírito Santo. Pensa bem nisso. Será que a missão do Espírito Santo é essa patifaria que estão fazendo aí? É essa cachorrada, essa esculhambação com o evangelho e com o nome de Jesus Cristo? Acorda, povo, será que é isso? Essa safadeza? Isso é pornografia evangélica. Poxa vida! Quando é que as pessoas vão acordar para o evangelho genuíno? Que Jesus veio para salvar e dar vida e vida em abundância. Veio para curar um enfermo. Jesus e os apóstolos, eles andavam exatamente onde as pessoas não tinham o que comer, o que beber, as pessoas não tinham saúde, as pessoas estavam morrendo, elas precisavam conhecer um Salvador, elas precisavam conhecer o Messias. E o que você está transmitindo para as pessoas com essa palhaçada que você está fazendo aí? Eu sei que você tem um coração bom, e que você deseja o Espírito Santo, e que você quer o Senhor Jesus na sua vida. E eu posso lhe afirmar, ele existe, o Espírito Santo é real. Eu o recebi há mais de 20 anos, 25 anos atrás eu o recebi, com visões. O dia que eu fui batizado com o Espírito Santo, o dia seguinte a minha vida virou de ponta cabeça. Eu perdi tudo que eu tinha e fiquei a pão e água na miséria e doente. Parece que eu tinha recebido era o capeta e não o Espírito Santo.
Mas ele dizia para mim assim: caminha, servo meu, apenas caminha. Eu falei: caminhar para onde? Ele falou: caminha, anda, caminha. Eu falei: tá bom, então caminha, né? Eu me lembro que eu comprei um tênis, peguei uma garrafa de água, eu fui até o Parque Dom Pedro andando e voltei. Eu enchi os meus pés de bolha de água para todo lado, porque eu não sabia o que ele estava falando. Ele mandou caminhar, eu fui caminhar. Até hoje eu caminho, depois eu descobri que é gostoso caminhar, é bom. Mas na verdade eu comecei a caminhar, parecia um louco. Os problemas passaram, as lutas passaram, as guerras passaram. E ele me encheu da presença dele. Eu pude ter a honra de ver Jesus Cristo colocar o paralítico de pé na minha frente e andar. Eu tive a honra, o privilégio de ver o cego que não via nada voltar a enxergar na minha frente. Eu tenho tido a honra de ver o câncer desaparecer diante de uma oração na unção do Espírito Santo. Eu tenho tido a honra de ver pessoas batizadas no Espírito Santo, salva, liberta. Casamentos destruídos sendo construídos na presença de Deus. Pessoa salva, com o coração cheio de amor para servir a Deus. Ah, meu amigo, acorda, sai daí. O Espírito Santo não veio sobre ninguém para fazer graça para ninguém, ou para levar o ego de ninguém, ou para aplaudir ninguém, ou para mostrar que alguém é bonito, é lindo, não. Tá cheio de pessoas vendo fogo nos matos, ouro nas mãos. Tá cheio de pessoas jogando paletó e derrubando um monte de gente. Tá cheio de pessoas pregando na igreja e quando a pessoa chega em casa tá lá o problema, tá lá a dificuldade, tá a miséria, a depressão, a angústia. Sai daí. Sai daí. Estão brincando com a sua fé, estão brincando com o seu QI, com a sua inteligência. Estão fazendo palhaçada com você. Isso não é lugar para homem e mulher de Deus que tem um caráter sério. Imagina eu com 66 anos que eu vou fazer, pulando como uma galinha que perdeu a cabeça. Quem é que os meus filhos, meus netos iriam dizer: papai, você endoideceu? Vovô, o que aconteceu com o vovô? Mãe, o que aconteceu com o vovô? O vovô tá doido. Você está entendendo? Preste atenção, pessoal. Poxa, o Espírito Santo é cordial, é lindo, é maravilhoso, gentil. Ele é um ser tão nobre, tão lindo. Ele não vai se dar essa patifaria, essa podridão, essa pornografia evangélica que está acontecendo no meio evangélico, essa safadeza. Acorda, povo meu, diz o Senhor. Acorda. Teve um dia que eu entrevistei um rapaz que ele disse assim, pastor, eu subi no monte e quando eu comecei a orar, por incrível que pareça, o mato começou a pegar fogo por todo lado. Eu falei, tá, quantas vezes você já fez isso? Ele falou, só porque sempre que eu subo, olha, no meio da noite, quando eu começo a orar e o mato começa a pegar fogo, eu falei, tá, legal, lindo, né? Tá bom. Vem cá, vamos falar um pouco de você. Como é que tá o seu casamento? Ah, pastor, a minha vida tá uma benção, mas meu casamento tá uma desgraça. Minha esposa é um monstro dentro de casa. Tá uma droga, meu casamento, só Jesus. Eu falei, tá. Como é que tá a sua vida financeira? Ah, pastor, eu tô vendendo o almoço para comprar a janta, mas eu tô vendendo. Mas Deus vai me dar graça, porque olha, a fé aqui é aquela fé que resolve, tá? Como é que tá a sua saúde? Ah, eu tenho uns problemas de saúde aí, mas tá passando, tá bom, tá. E você acha que você sobe no monte e o Espírito Santo te mostra fogo, tá? Você vê que a pessoa com um monte de problema e o diabo chamando ela para orar no monte, para fazer gracinha para ela, para mostrar fogo para ela, foguinho, bonitinho. Jesus disse que o diabo enganaria as pessoas e faria descer fogo do céu para enganar até mesmo os escolhidos. Fica correndo atrás de foguinho aí que você vai ver o que sobra para sua vida. E a vida dessa pessoa até hoje é uma miséria, é um fracasso total. Um dia também, meu cunhado, que já foi com o Senhor, foi batizado, abençoado, está na presença de Deus, ele disse, homem de Deus, eu subi com fulano no monte, chegou lá, choveu para todo lado. E entre nós, onde a gente estava chovendo no monte, não caiu uma gota d'água. Eu falei, tá. E também eu vi ele orar e aparecer fogo no monte. Eu falei, tá. Fale-me um pouco do irmão. Fale-me um pouco da vida do irmão. Como é que é a vida financeira dele? Ele falou, ele vive num fracasso terrível. Inclusive,
processou uma empresa, e olha só, ele processou uma empresa, porque ele está doente, a empresa queria que ele trabalhasse, e ele processou, está querendo ganhar o processo para ganhar a aposentadoria. Bom, tá bom. Como é que é a família dele? A família dele, poxa vida, os filhos estão nas drogas, as filhas, sai com um, sai com o outro. Eu falei, e o irmão tá cheio de poder assim, tá? É isso, tá. Aí depois, e a saúde dele como tá? Ele tem um problema na coluna sério. Ele tem um problema sério na coluna dele. E ele tá pleiteando uma aposentadoria porque ele tá com um problema sério na coluna. E ele tá cheio do Espírito Santo. Tá bom. Aí você vê, meu amigo, que as pessoas não têm ideia o que é o Espírito Santo. Como é que o Espírito Santo pode habitar em alguém e a pessoa está com a vida toda lascada, toda ferrada, cheia de doença, cheia de satanás, cheia de capeta? E como que o Espírito Santo está lá junto com o diabo, junto com doenças, Então a pessoa não entende isso. É isso que me deixa irritado. Desculpa, tá? Jesus e o Satanás não moram no mesmo templo. Ou é Jesus ou é o Satanás. Então o diabo adora enganar as pessoas, fazer gracinha, derrubar a pessoa no chão, derrubar um monte de gente no chão, fazer palhaçada. O diabo é cheio disso. Vigia, povo de Deus. Assim diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que têm me ouvido e abra o entendimento dela. Ainda há salvação para esse povo perdido, meu Deus. Para esse povo que estão sendo enganados, ludibriados, meu Pai. O diabo faz graça para eles rir e eles acham que eles são importantes, estão cheios de dom. Eu só queria saber que diabo de dom é esse que não serve para nada, a não ser para fazer palhaçada. Meu Pai, abençoa a tua igreja, livra ela das mãos do engano dos espertalhões, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, meu amigo? Sexta-feira temos vigília do amor. Vai começar às 23 horas. E nós estaremos ali até às 4 da manhã. Vem conosco, vem orar, vem receber o Espírito Santo. Haverá um momento que vamos ministrar o Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Você é o nosso convidado especial. Venha receber o Espírito Santo, a presença de Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu querido. Desculpa pelo áudio, ele foi um pouco extenso. Se esse áudio é importante, compartilhe, dê um like, publique essa mensagem. Ela é uma mensagem de Deus para a sua vida e para a vida de muitas pessoas.